ó Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, meu Deus. Porque sabemos, meu Deus, que essa misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e é por isso que nós estamos aqui, ó. Meu Deus, manifesta, meu Deus, a tua misericórdia, meu Deus, sobre as nossas vidas, meu Deus, nessa noite, ó Pai. Manifesta as suas misericórdias, meu Deus, sobre essa igreja, meu Deus, Voltarosa 2, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Meu Deus, essa noite, ó Pai, nós apresentamos o Senhor, meu Deus, o teu povo aqui reunido, ó Pai. Que está aqui, meu Deus, para ouvir, meu Deus, a voz do Senhor, meu Pai. Que está aqui para ouvir, meu Deus, a tua palavra, meu Deus. E que a tua palavra, meu Deus, venha achar lugar nos nossos corações nessa noite, ó Pai. Meu Deus, a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, meu Deus. Meu Deus, e nós sabemos, ó Pai, que nada fica fora do alcance da tua palavra, meu Deus, porque ela é viva e poderosa, meu Pai. Meu Deus, fale conosco, meu Deus, através da tua palavra. Apresentamos o Senhor, meu Deus, o teu filho, meu Deus, irmão Rafael, meu Deus. Usa, meu Deus, o teu filho nessa noite, ó Pai, de forma especial, ó Deus. Coloca o teu filho debaixo da tua graça, Pai. Coloca o teu filho debaixo da tua misericórdia. Coloca o teu filho, meu Deus, debaixo dos cuidados, Senhor, meu Pai, debaixo, meu Deus, da tua bondade e misericórdia, meu Deus. E usa ele nessa noite, ó Pai, de forma grande e especial. Meu Deus, conceda graça ao teu filho, meu Deus, coloca o teu filho, ó Pai, debaixo dos cuidados, Senhor, meu Pai, e usa ele nessa noite, meu Deus, através do teu Espírito Santo, meu Deus, e fale comigo, Pai, fale com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Aleluia. Nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite. As graças aos irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Exaltado o nome do Senhor. Meu Deus. Caiu no chão ali, irmãos. Desculpa, deixa eu colocar aqui certo. Aleluia. Deus Santo, Deus de poder. Grande é o Senhor. Alegria e uma responsabilidade nesse tempo, essa é a palavra. Sabemos, irmãos, que eu sou o menor da casa de Jessé, mas está de pé. Nunca devemos negar a oportunidade. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, a confiança do pastor, dos demais irmãos. Aleluia. Eu convido os irmãos a compartilhar comigo Gênesis, capítulo 8. Grande é o Senhor. Versículo 8 até o 14. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja. Se os irmãos tiverem achado, digam todos amém. Amém. Amém? Amém. E capítulo 8, verso 8. Gênesis 8. Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. E depois soltou uma pomba ao ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou e a meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eles arrancaram uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta.
E do segundo mês aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Amém? Glórias a Deus. Pode vos assentarem. Glória a Deus. Motivo de alegria. E ao mesmo tempo ao qual eu falei com a responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Aqui vi uma passagem a nós e estava eu meditando em casa Louvado seja Deus. sobre a questão do dilúvio. Glórias a Deus. Grande Deus. E meditando eu nessa questão da arca de Noé, glória a Deus, lá na minha casa tem uma arca feita a desenho como se fosse um navio, porém sem janelas ao lado. Mas Deus. olhando as histórias bíblicas que as crianças propriamente da igreja olham e vê uma arca como se fosse um navio com repartições bem certinhas, com a girafa com a cabeça fora, com a cabeça para fora, como se fosse um cruzeiro nos dias de hoje, né? Mas essa arca não era um barco como as pessoas, ou até mesmo a gente imagina, porque eu também imaginava isso. Imaginava que uma arca seria um barco com a repartição certa, com os bichos ali todos alocados, acomodados. Mas essa arca não era um navio a qual todos ali viveram durante meses, aonde acontecia o dilúvio, felizes para sempre. Quando se fala arca, a gente imagina uma arca, um caixote, aonde, aleluias, eu vou pagar no YouTube. A arca é uma caixa aonde a gente nós podemos colocar algo de valor. E quando esse caixote tem algo de valor, aí ele se torna um porta-joias. E aqui vemos que essa arca, aonde o Senhor ordenara a Noé a fazer, aonde aconteceu que ele apregoava que a terra haveria de acabar com o dilúvio, e isso tudo aconteceu como os irmãos já sabem. Grande Deus. Vemos que essa arca havia um tesouro aonde o Senhor os havia salvo, e ali havia as joias que o Senhor tinha separado para ele. E outrora, vemos aqui no capítulo 7, depois disse ao Senhor a Noé: entre tu e a tua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim nesta geração. Podemos ver que Noé, o Senhor chamou ele de justo, mas a Bíblia não fala que a esposa dele era justa. A Bíblia nunca, pelo menos aonde eu já li, a Bíblia não aponta que os filhos de Noé eram justos, mas vemos que Noé, pela justiça a qual ele andava, pela obediência a qual ele tinha ao Senhor, o Senhor o salvou, ele e toda a sua casa. Isso, em outras palavras, enquanto estamos na casa do Senhor, enquanto a irmã Divina aqui, está na casa do Senhor, Deus está dando livramento para o filho dela lá em São Paulo, não sei, o lugar onde ele possa estar. Deus está dando livramento ao filho que está trabalhando em algum lugar. Deus está promovendo, Deus está colocando salvação, resolvendo situações a qual se torna impossível. Podemos dizer que às vezes naquela época do dilúvio poderia ter só a esposa de Noé ou o próprio Noé. Deus poderia ter dito: só entre vocês.
Mas não, o Senhor deu a salvação a ele e a toda a sua família. Isso quer dizer que quando um está na presença, Deus está trazendo salvação, Deus está trazendo livramento, Deus está ouvindo. Quando estamos diante do Senhor, quando estamos diante da justiça, Deus está promovendo aquilo que não é da nossa audácia resolver. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. E voltando à questão da arca, quando olhamos para a arca, o Senhor pediu a Noé que entrasse na arca, ele e toda a sua família, ordenaram aos animais que entrassem na arca, porque foi ordem do Senhor. Mas por esta questão de salvação, de livramento, o Senhor dando essa graça a eles, porque a Bíblia fala que Ele é misericordioso, Ele é grande em graça, aleluias. Vemos que Ele, a família, toda a família de Noé não estava ali nos comodes, como a gente olha para um desenho da arca, como se fosse um barco, uma proa, e a gente vê, se você for mais além, vê a questão da construção do arco. A arca não era um barco que tinha proa, que tinha GPS, que poderia navegar em algum lugar da região da terra, ao sul, ao norte, ao leste, ao oeste. Mas a arca, a Bíblia relata que ela estava sobre as águas. Quando a chuva caía, quando a água brotava de baixo, descia do céu, as águas cobriam os montes, mas a arca estava ali dando livramento. Aquele que obedecer a palavra do Senhor, que era Noé, aleluias, e a sua família e toda a sua descendência. Olhamos aqui que isso houve um preço a eles estarem na arca. Imaginamos, venho eu imaginar que aquela arca não era uma arca a qual havia, como nos dias de hoje. Hoje podemos fazer uma viagem de cruzeiro, né, pastor? Um navio ele pode ficar até mesmo 40, 50, 60 dias navegando, porque tem conforto, a tecnologia levou a ter esses commodities, mas naquele tempo a arca ela não tinha esses commodities. Claro, o Senhor ordenara a Noé fazer a arca, construir a arca, foi a ordenança dele. Deus poderoso. Aleluias. Mas vemos que aquela arca não tinha esses commodities, a qual tem um cruzeiro, tem um navio nos dias de hoje. Hoje o navio, por exemplo, ele pode carregar 10 mil bois, quando sai de um país para outro, esses bois alimentando, bebendo, no maior conforto que seja possível. Naquela época, vemos que para estar naquela arca havia trabalho. Eles não estavam ali, claro, poderia até mesmo estar adorando ao Senhor, mas tinha um trabalho a se fazer, um preço a se pagar. Ou melhor dizendo, não posso, nem sei se expressei a se pagar, mas havia um trabalho a se fazer dentro daquela arca. Porque na arca ali, mesmo que estava salvos do dilúvio, mas ali havia um trabalho a se fazer que imaginamos nós, ou as irmãs que cuidam da casa, dos filhos, ali aquele trabalho, eu imagino, irmãos, que eles haveriam de dividir as tarefas de cuidar de todos aqueles animais, porque aqueles animais daquela arca ali, pensamos nós, eles não viviam de fotossíntese. Eles estavam acomodados ali, mas eles precisavam de ser alimentados, ser cuidado por eles, porque até mesmo propriamente dizendo, eles não tinham capacidade mental de agir como o homem, como nós. E vemos que ali havia esse trabalho para aquela família, Noé, os seus filhos, a sua esposa. Havia um trabalho a se fazer.
E imagino eu que não seria fácil. A salvação Deus havia dado a eles, mas havia um trabalho dentro daquela arca. Trazendo para os dias de hoje, a arca pode ser a igreja a qual nós vivemos. Deus nos chamou para dentro da arca, mas aqui dentro dessa arca há muito ao que se fazer. Olhamos para o anjo da igreja, às vezes que é o pastor. Eu já até comentei com a minha irmã lá em casa. Eu verdadeiramente não queria muito estar na pele dele, porque tem que ter a casca grossa, tem que pedir a Deus muita misericórdia, porque não é fácil lidar com pessoas. E olhamos aqui essa questão dos cuidados que eles deveriam ter com aqueles animais. Não era fácil, e pensa só vocês, ter que alimentar aqueles animais durante o dia. Aquela arca, creio eu, que tinha a porta para o lado de fora, onde Deus tinha fechado aquela porta, e a Bíblia nos relata que tinha só uma saída para o lado de cima. Não sei dizer exatamente onde, mas havia um trabalho a se fazer, a cuidar daqueles animais, a dar alimentação, e propriamente dizendo, havia um trabalho mais ainda difícil de se fazer, que era catar fezes daqueles animais, porque pensa só, aquele tanto, os animais ali presos, fazendo as necessidades, tinha que haver um trabalho árduo, e vemos que ali não era fácil de viver naquela arca. É verdade. E trazendo para os dias de hoje, dentro da igreja, a arca é a igreja, né? Como estamos vivendo nos dias de hoje. Não é fácil o estado da igreja, mas sabemos que dentro da igreja há salvação. É verdade. Dentro da igreja, onde Deus fala conosco, mesmo havendo dificuldade, mesmo havendo perseguição, mesmo havendo afronta, desavença, e vemos ali naqueles modos que poderia haver isso. Aleluia! Olhamos para aquela situação, vemos ali, e automaticamente, irmãos, pensando eu aqui, poderia um momento ou outro a família falar: nossa, Deus nos salvou, mas aqui a gente está cuidando desse tanto de animal, dando alimentação, tendo que catar suas fezes, o trabalho é árduo, não é fácil. Mas Deus não prometeu que teria essa facilidade. Deus não prometeu a salvação. E vemos que a palavra do Senhor nos relata que a salvação era um caminho estreito. A salvação, ela não é um caminho largo aonde iremos passar, mas a salvação era um caminho estreito. E ali havia esse estreito para aquela família. Aleluias. Quando olhamos para, igual lá na minha casa tinha o desenho da arca, aquela arca bonita, parecendo um barco, mas não era aquilo ali. A arca era somente o lugar onde estava guardado as joias que o Senhor nos salvou. Aquelas vidas, aquelas almas, aqueles seres viventes estavam ali a salvo, mas havia um trabalho árduo a se fazer. E trazendo nos dias de hoje, esse trabalho árduo existe. Glórias a Deus. E ainda existe uma questão, além de catar aquelas fezes, imagino eu, que não é fácil. Os animais ainda tinham que urinar naquele local, naquela madeira. E cheiro de urina, acho que creio eu que não é muito bom. Mas havia de se limpar, havia de se viver naquela dificuldade. Poderia eles, até mesmo a Bíblia não relata isso, mas penso eu que não era fácil. E muitas das vezes, quando olhamos para as situações diversas, para as situações a qual nos venha a nos confrontar, se não olharmos para o alvo, poderemos começarmos a murmurarmos, a reclamarmos: meu Deus, estou aqui nesse fedor, estou aqui cuidando desses bichos. Mas, creio eu, olhando para essa situação, quem sabe Noé, quem sabe um deles ali,
no momento ali a qual onde iam descansar, ia repousar um pouco daquele momento de trabalho árduo, a cuidar daqueles animais, a cuidar um dos outros. Quem sabe um deles poderia sair, colocar a cabeça ali para o lado de fora e olhar para o lado de fora ali, ver e tentar sair um pouco daquele, eu não vou dizer estresse, mas daquele lugar fechado, porque não é fácil viver em um lugar fechado, irmãos. Seja naquela época, seja nos dias de hoje, a gente que tem essa liberdade de sair, de voltar, de sair do nosso lar para o nosso trabalho, fica você preso durante 30 dias para você ver, ou 2 dias, você começa eu vou dizer estressar, mas não sei nem se é a palavra certa. Mas aqui vemos, e imagino eu, não está escrito na palavra, Noé vai e coloca a cabeça do lado de fora, seja um filho dele, e olha, eu quero sair daqui. Mas ali quando ele olha para o lado de fora, ele vê toda a devastação, toda a destruição. Quem sabe ele vê corpos mortos ali, porque pessoas outrora que não acreditava que viria o dilúvio, não acreditava naquilo que Noé falava. Aí vem Noé, penso eu, olha para aquela situação e volta para dentro da arca e ajoelha em algum lugar e diz: obrigado, Senhor. Deus de Noé, obrigado, Senhor. Este lugar aqui não é o lugar a qual nós estamos bem, mas aqui é o lugar da salvação. Aqui é o lugar onde o Senhor nos tem nos escondido. Aqui é o lugar onde o Senhor nos tem dado o livramento, tem dado-nos a salvação. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. E trazendo para os dias de hoje, não é fácil, irmãos. Estamos dentro da arca. O trabalho é árduo. Aquele que quer colocar a mão no arado, não é fácil. O Senhor não prometeu facilidades. Ele nos prometeu que sejam fortes, tenham bom ânimo. E é necessário que olhamos somente para o alvo. Aleluias. Aqui, quando olhamos para a arca, aqui vemos e trazendo para os dias de hoje, e esses dias a qual estamos vivendo, poderemos colocarmos nessa situação. A arca não é um lugar a qual teremos essa comodidade, mas teremos a graça do Senhor, teremos a ajuda vindoura dele, aonde é Ele que está na direção, aonde é Ele que nos está direcionando. Louvado seja o nome do Senhor. A arca não é o melhor lugar, mas é o lugar aonde estamos seguros. Aleluias. A arca não é o lugar aonde pedimos ao Senhor tudo aquilo que queremos, mas a arca é aonde aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que precisamos. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. E aí, glórias a Deus. Olhamos essa questão da arca, arca de Noé. Podemos falar a arca de Noé, mas a arca não era de Noé. A Bíblia fala que a arca era do Senhor. O Senhor pediu para a família de Noé adentrar na arca, mas Ele ordenou aos animais que entraram dentro da arca. Imaginamos aqui, imagino eu, que se a arca fosse de Noé, imagina só, pastor, o Senhor sendo Noé. Aleluias. Vem a onça ali, a onça para dentro da arca. Quem quer morar com onça, irmãos? Às vezes, entre conversa de casal, o esposo fala assim: dona onça tá aí, quem quer ficar perto de onça? Imagina a onça, o casal de onça entrando dentro da arca. A onça fala para Noé: foi Deus que mandou, dá licença, deixa eu passar. Aleluias. Imagina, não sei, um porco espinho. Quem entrava dentro da arca, o porco espinho, quando o humano chega perto, ele vai querer se defender, vai soltar espinhos.
Aleluia, o próprio espinho chega e fala para Noé, foi Deus que mandou entrar. Noé não poderia escolher quem entrasse na arca, porque a arca não era dele. A arca era do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A arca era do Senhor. Aleluias. Aleluias. Poderíamos dizer, aleluias, aquela convivência da família de Noé com os bichos. Bichos dóceis, bichos ali, feras. Aleluias. Automaticamente cuidando, sei lá, de cobras. Que poderia, sei lá, dar uma picada. Cuidando de escorpião, não sei. Vai que entrou esse caso de escorpião também. Aleluias. É só imaginação, irmãos. Aleluias, glórias a Deus. Mas como disse, a arca não era de Noé, a arca era do Senhor. E na arca pode ter bichos peçonhentos, pode ter feras. Que às vezes nos dias de hoje, na igreja de hoje, aleluias, a igreja é a arca onde vivemos. A arca tem pessoas que às vezes pode representar uma cobra, pode representar um escorpião, pode representar um porco espinho, mas a arca também tem cordeiro, tem ovelha, a arca também tem a pomba, que representa o Espírito Santo, a arca tem os remanescentes do Senhor, a arca poderemos dizer, aleluias, pode ser imperfeita, mas aos olhos do Senhor é perfeita. Aleluias, a arca tem pessoas, tem bichos imperfeitos, tem bichos perfeitos. Aleluias, mas a arca do Senhor tem pessoas que são de Deus, tem pessoas meio convertidas, tem pessoas não convertidas, mas o que importa é que havemos de olhar somente para o alvo. Aleluias. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor, aleluias, e há de convivermos, irmãos, aleluias, que viemos ser como cordeiros, que viemos ser ovelhas do Senhor, que não viemos olhar para os bichos ásperos, aos quais venham, aleluias, querer, aleluias, nos atacarem. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Que nunca viemos desviar desse caminho, que possamos estar avante nesse caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Voltando ao verso 9, irmãos. Glórias a Deus. Primeiro, verso 8. Depois soltou a pomba a ver se as águas se tinham minguado de sombra a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do pé. E voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Aleluias. Vemos aqui a pomba representando o Espírito Santo do Senhor, irmãos. No início, Deus, aleluias, com o seu poder veio, aleluias, para o homem se corrompeu. O homem se corrompeu ali a ponto de ser salvo, só a família de Noé. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vemos aqui a representação do Espírito Santo. A Bíblia em si, ela, de Gênesis, Apocalipse, ela vai interagindo, irmãos. Glórias a Deus. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Aí verso 10. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira ao seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham mingado sobre a terra. Glórias a Deus. Vemos essa passagem, glórias a Deus.
aleluia, nos apontando para o Espírito Santo de Deus. Vemos o Deus, o próprio Deus no início de Gênesis, mas depois vemos o Espírito Santo de Deus, a qual a Bíblia nos aponta ali de Malaquias até Mateus. Aleluia, foram 400 anos. Aleluia, o Senhor em silêncio, a ponto do povo pensar que às vezes Deus, não sei, tinha abandonado, Deus não existisse mais. Mas aí vemos o Espírito Santo de Deus sendo representado pelo Verbo vivo, aquele que veio através de uma virgem, aquele que veio, aleluias, e viveu entre nós durante 33 anos, aquele que conheceu, aleluias, aquele que conheceu as nossas tristezas, as nossas emoções, aquele que teve até um amigo que ele chorou por amigo dele, quando estava ali no túmulo, aquele que conheceu, aleluias, aleluias, as nossas alegrias, aquele que conviveu, se fez homem, aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E olhamos aqui, glórias ao Deus dos céus, bendito seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus ali, aleluias, no momento a qual estava indo ao Monte das Oliveiras, ele sendo representado por essa pombinha, a qual trazia um galho de oliveira, aleluias, glórias a Deus. E o nosso Jesus, o Espírito Santo do Senhor, foi ali até aqueles montes a ser crucificado, aleluias, glórias a Deus, sendo, aleluias, como azeite sendo espremido, aleluias, ali sendo espremido esse azeite, sendo simbolizado no sangue, a qual ele suou, e aquele sangue sendo levado a Deus Pai, ao nosso Senhor, aleluias, e depois ele sendo, aleluias, apertado como sendo para ser virado como azeite, o seu sangue sendo derramado por nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias, aleluias, bendito seja o nome do Senhor, glórias a Deus, louvado o nome de Jesus, aleluias. E depois vemos, aleluias, aleluias, glórias a Deus, glórias em Deus. Verso 12: então esperou ainda os outros 7 dias, enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Aleluias, vemos aqui a terceira vez a qual Noé solta a pomba, e a pomba voa e não volta mais. Aí olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando o Espírito de Deus é levado aos céus, bendito seja o nome do Senhor, ele é levado aos céus, mas depois vem ele, o Espírito Santo, representando aquela pombinha que viestes como um galho de oliveira, ele vem representando a oliveira para a igreja nos dias de hoje. E esse Espírito Santo de Deus está em nosso meio, esse Espírito Santo de Deus está em nosso meio, aleluias, para nos renovar, para nos trazer a graça, aonde Ele está se presente. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso, aleluias, aquele que representaste a oliveira, aleluias, está em nosso meio, através ali em Atos dos Apóstolos, quando ele sobe, mas ele vem em Pentecostes, louvado. E essa noite, se você dá lugar ao Senhor, Ele poderá vir, aleluias, não que Ele não esteja presente, porque Ele se faz presente, basta cada um de nós, aleluias, a dar lugar a Ele, porque Ele está querendo operar, Ele está querendo usar cada um de nós na sua presença, que não possamos jamais afastarmos, aleluias,
das primícias. Aleluia, nós não viemos afastar desse caminho, por mais que difícil seja. Aleluias, mas que possamos estar avantes. Aleluias. Oh Deus Santo, Deus de poder, eu convido a vocês a estar sobre vossos pés. Vamos fazer um minuto de oração. Aleluia. Que essa palavra fica para a reflexão dos irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. É verdade. Bendito, maravilhoso, eterno Deus, Santo de Israel, de Isaac, de Jacó. Nessa hora, meu Deus, entramos mais uma vez na Tua presença, te louvando, te bendizendo, te agradecendo, meu Pai. Oh, meu Deus, pela Tua graça, te agradecendo, meu Deus, pelo Teu sacrifício, agradecendo, Senhor, meu Deus, pelo ato do Senhor de misericórdias. Oh, Pai querido, a Tua palavra diz que não somos consumidos por causa das Tuas misericórdias. Aleluias, meu Deus, colocamos em Tuas mãos, meu Pai, nós te agradecemos porque aqui, meu Pai, Espírito Santo de Deus, a qual falaste em nossos corações, meu Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Pai querido, Pai amado, que nunca possamos afastar, meu Deus, do Teu caminho. Oh, Pai querido, Deus Santo, Deus de poder, que possamos sermos justos, meu Deus, como foi Noé, meu Pai, que andara justo diante do Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, que possamos carregar essa justiça através, meu Deus, da Tua palavra, através, meu Pai, da obediência, meu Deus, da Tua palavra. Oh, Pai querido, Pai amado, é no Teu nome, Senhor, que nós te pedimos. Oh, Deus querido, Deus amado, oh, Pai querido, meu Pai, nos renove, meu Deus, na presença do Teu Espírito, nos renove, meu Pai, oh Deus eterno, Deus de poder, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso, e não há, meu Deus, outro Deus. Espírito Santo de Deus que se faz presente, somos gratos ao Senhor. Ah, meu Deus, que possamos estar nos restituindo da Tua palavra, meu Pai, é o que nós te pedimos, seja hoje, para sempre, no nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço essa oportunidade, que o Espírito Santo venha falar mais no coração dos irmãos e automaticamente de toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, só um minutinho, os irmãos, só um minutinho, os irmãos, pode sentar só um minutinho. Irmãos, eu quero parabenizar as irmãs que fizeram um belo trabalho na terça-feira, né? Que o Senhor continue abençoando as nossas irmãs de maneira poderosa, de maneira especial. A nossa irmã Elisângela, ela continua sendo a primeira dirigente do ciclo de oração, e a irmã Netinha volta a ser a segunda dirigente do ciclo de oração. Parabenizo as nossas irmãs e as irmãs que têm ajudado as nossas irmãs nesse trabalho que tivemos na terça-feira. Que todas as irmãs sejam abençoadas em nome de Jesus. Domingo, irmãos, nós tivemos ali na Democ do Nova Esperança, e eu trago o abraço da igreja do Nova Esperança e do pastor Jacó, a igreja do Alterosa. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando os nossos irmãos em nome de Jesus ali em Nova Esperança. Irmãos, o Marquinhos não esteve aqui hoje porque ele tinha um compromisso, né, e pediu para nós justificarmos a sua ausência no dia de hoje, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos alguns trabalhos ao decorrer da semana, o trabalho dos casais, né, que os irmãos que ainda não deram o seu nome, e essa quantia simbólica ali, que os irmãos possam estar contribuindo e ajudando para que esse trabalho também se realize em nome de Jesus. Também tem o aniversário do Marquinhos que está chegando, que é dia 3/7, né? Nós estaremos aqui comemorando o aniversário do irmão Marquinhos. Vai ser uma bênção, irmãos, não falte. E a vigília que os nossos irmãos estão preparando, os jovens, ali no Bico da Pedra, na roça
da nossa irmã Divina, né? E os irmãos que puderem também ir, dê o seu nome aí. O Marquinhos está ajeitando uma van e vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, por último, agora eu quero pedir oração. É uma parente da irmã Divina, prima da irmã Divina, a irmã Sueli, né, que ela está internada ali. É prima da irmã Valquíria, prima segunda, né? Está na UTI e precisa das orações dos irmãos. Ela chama Sueli. Que os irmãos orem por ela, né, para que Deus a tire da situação a qual ela se encontra ali, em nome de Jesus. E por último, eu quero pedir aos irmãos que puderem trazer alguma coisa, um alimento, né, nos ajudar para que nós possamos formar uma cesta básica. Os irmãos ajudem para que nós venhamos entregar uma pessoa que está precisando dessa colaboração dos irmãos. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Conhecido por apelido, né? Sim. Mas acho que não, o Wilson, agora eu lembrei. O Wilson. Isso. Irmão Wilson. Ele na cirurgia, após a cirurgia, teve uma complicação, e deu várias paradas, mas está investindo cuidado aí. Amém. Vamos orar pelo irmão Wilson, viu, irmãos? Que está também necessitando. Irmão Wilson, tio do irmão Elias, e a irmã Sueli, prima da irmã Divina. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, desde já, eu apresento a vida, Senhor, do Wilson nas mãos do Senhor. O Senhor sabe onde ele está, o Senhor sabe onde ele se encontra, o Senhor sabe da situação que ele está passando, e eu peço a Ti, Senhor, que ele alcance do Senhor o milagre, Senhor, para a glória do nome do Senhor. Visite ele nesse momento, Senhor, repreenda ali, Senhor, todo espírito de morte, repreenda ali, Senhor, todo o mal da vida do Wilson, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, eu peço ao Senhor, pela vida da irmã Sueli, que é sobrinha, prima da irmã Divina, Senhor, que está ali na UTI, Senhor. Visite ela também, Senhor. Repreenda este espírito de morte. Seja com ela, Senhor, nessa situação. Eu te peço também, em nome de Jesus, em favor desta igreja. Eu entrego todos os teus filhos nas mãos do Senhor. E eu peço ao Senhor que a bondade e a misericórdia do Senhor continue com todos eles, em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós te pedimos. Assim, Senhor, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Que a bondade do Senhor, ela continue reinando na sua vida. Que a graça do Senhor, ela continue sendo estendida a você. Que a sua família, ela seja mais do que abençoada em Cristo Jesus. Que a sua despensa, ela não falte nada. Que os seus armários permaneçam cheios para a glória do nome do Senhor. E que a sua fé, ela continue firme também, em o nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito continue reinando na minha vida, na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vão em paz, vão em segurança, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.